capítulo 19 do Apocalipse, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E, depois dessas coisas, ouvi do céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre, sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 24 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados todos que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui, queridos. Meus amados irmãos, eu estou no capítulo 22 do nosso credo assembleano, e estou no capítulo que fala da segunda vinda de Cristo. Então, eu não estou falando dos eventos, de todos os eventos ainda do fim do mundo, dos últimos dias. Eu estou falando da segunda vinda de Jesus Cristo e dos eventos que ocorrerão por ocasião das duas fases da segunda vinda de Cristo. Eu comecei a falar, e semana passada eu reforcei, sobre as duas fases. A primeira fase, que será invisível para o mundo, não é somente a igreja verá. A primeira fase será a tomada da igreja desse mundo. A segunda fase, todos verão, porque Cristo voltará juntamente com a sua igreja glorificada. A igreja foi tomada na primeira fase para estabelecer o milênio, para estabelecer um período de 1000 anos, aonde Cristo reinará com paz e prosperidade. Agora, eu falei sobre o arrebatamento da igreja, sobre alguns eventos, tipo que ele será repentino, irmãos, que ele será precedido por sinais de apostasias, guerras, fomes e catástrofes naturais, perseguições. Eu falei para os irmãos que a segunda vinda de Cristo precederá a grande tribulação. E eu parei semana passada falando acerca do tribunal de Cristo. Preste atenção, irmãos, que eu estou falando das duas fases da segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo, ela será dividida em duas partes, que eu chamei de fases. A primeira fase, a fase onde a igreja será tomada. A igreja será tomada, mas ficará no mundo aqueles que não pertencerem à igreja. Eu sempre estou reforçando para os irmãos que quando Jesus voltar, ele vem buscar a igreja. É bom a gente ter isso claro na mente, porque tem pessoas por aí dizendo que eu sou a igreja, batendo no peito, eu sou a igreja. E eu estou ensinando aos irmãos: você não é a igreja, você faz parte da igreja. A igreja é como um corpo e nós somos órgãos desse corpo. E Jesus é a cabeça da igreja. E quando ele voltar, ele vem buscar a igreja. A noiva do Cordeiro não é uma irmã formosa da nossa igreja. A noiva do Cordeiro é a própria igreja.
Tá certo? Então Jesus ele vem tomar a igreja desse mundo. Quem não pertencer à igreja vai ficar. O pastor não pode, não é capaz de julgar, nem ninguém é capaz de julgar quem vai e quem fica. Agora, a Bíblia Sagrada ela é clara. Quem fizer parte da igreja, vai. Quem não fizer parte da igreja, fica. Então, a primeira fase, a igreja será tomada. Quando a igreja for tomada desse mundo, irmãos, acontecerão coisas no céu. Você imagina, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E acontecerão algumas coisas no céu. Vai acontecer o tribunal de Cristo. Tá certo? O que é o tribunal de Cristo? Depois da primeira fase. Quem ficou no mundo, eu já falo o que vai acontecer no mundo. Eu vou falar agora para quem foi para o céu. Quem foi para o céu foi tomado por Jesus, levado por Ele e está nos ares diante de Jesus. Agora vai participar do tribunal de Cristo. E eu dei referências aos irmãos semana passada, Romanos 14, 10 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 também, falando acerca do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é onde, né, irmãos, é um evento que será realizado no céu para os salvos, tá certo? Aonde esses receberão recompensa pelas obras que fizeram na terra em favor da causa de Cristo. Jesus nos deixou uma missão. Qual foi a missão que Jesus nos deixou? Ser a igreja. Qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura, formar discípulos de todas as nações. Você imagina que tudo quanto nós fazemos para o reino de Deus, Deus está anotando. Nós não seremos salvos por obras. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Agora, um dia nós seremos julgados pelas obras. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que você fez com tanta paciência para Ele. Você sabia que boa parte das coisas que a gente faz para Deus, a gente não faz no culto? A gente faz fora do culto? Você sabia, irmãos, por exemplo, eu falei que sábado o culto tem a participação do discipulado. Você sabia que 90% do discipulado não é feito no culto, é feito fora do culto. O curso bíblico do discipulado, as pessoas não veem, mas ela acontece fora do culto. Não é, irmãos? Os aconselhamentos que se dá, o acompanhamento que se faz, não é feito no culto, é feito fora dele. Tem muita coisa que nós fazemos para Deus, nós fazemos para a glória de Deus, como membros da igreja, não é, irmãos? E não aparece no culto. São obras de fé, são obras que nós fazemos porque acreditamos, temos fé no Deus que nós servimos. Essas obras, elas estão sendo registradas diante de Deus. Tem coisa que a gente faz que ninguém vê. As orações que você faz pela igreja, não é? Tem irmãos e irmãs aqui diversos que dobram o joelho e oram uns pelos outros e se dedicam a orar pela causa dos outros. Pastor, eu vou parar de fazer porque ninguém está vendo. Não, irmão, continue fazendo, porque Deus está vendo. Aleluia! A gente sente um pouco isso, às vezes, na vida daqueles que fazem a obra de Deus. Por exemplo, aqui e ali tem alguém dizendo assim: pastor, vou deixar de liderar o departamento porque ninguém nunca me elogia. Mas, irmão, você não precisa de elogio. Nós não precisamos disso. Não é? Deus está vendo o que nós estamos fazendo para Ele. Às vezes você pega um instrumento daquele ali, Adri, e você toca a bateria e vira e quebra os pratos e ninguém vai perceber. E parece que ninguém está vendo, vai dizer assim: não, vou parar de tocar porque ninguém está me vendo. Ora, irmão, os olhos do Senhor estão atentos a esse lugar. E Ele está vendo tudo quanto nós estamos fazendo para Ele. Agora, um dia, a Bíblia Sagrada diz que nós receberemos recompensa por causa das obras que nós fizemos em favor da causa de Cristo na terra. Quer ver? A sua Bíblia está aberta em Apocalipse 19. Vire a página da sua Bíblia, Apocalipse 22.
versículo de número 12. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 12, vai dizer: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Aliás, me perdoe, vou ler de novo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você observa, Deus fala do seu galardão, do seu reconhecimento. E ele diz assim: este está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você imagina, irmão, isso aqui é uma motivação para a gente, para nós. Nós já sabemos que vamos no céu quando a igreja for tomada. Temos que ter essa certeza, temos que chorar quando ouvimos falar que vamos morar no céu. Agora, quando chegar no céu, a gente tem, enquanto estivermos aqui, aliás, a gente precisa nos alegrar. Vou me alegrar, eu estou feliz. Sabe por que está feliz? Ninguém está vendo você. Não tem uma faixa aqui com o seu nome. Mas eu tenho certeza que o Deus que batiza no Espírito Santo naquela igreja é o Deus que está enxergando tudo que eu estou fazendo para Ele. Então a gente tem que fazer com alegria. E mais, faça para Deus. Faça. É um dos princípios da ética, inclusive. Né, irmãos? É o princípio do fazer para Deus. Seja por palavras ou por obras. A Bíblia diz: faça tudo como que para Deus e não aos homens. Você imagina, você está lá no seu trabalho. Às vezes o trabalho da gente não é fácil, irmãos. Às vezes você está no ambiente de trabalho, não é fácil. Às vezes você sofre assédio moral. Às vezes vem algum patrão incircunciso que não tem Deus no coração e lhe trata mal e humilha. Às vezes as pessoas que lidam com clientes, vem lá um cliente e lhe trata mal. Olha, aqui na igreja, na época do álcool ali, da porta, os irmãos, ele não está aqui hoje, o presbítero Edson, então eu vou falar, vou citar o nome dele. Tadinho, o bichinho estava lá botando álcool na mão dos irmãos. Daí ele chegou uma irmã e ele fez assim, ela não congrega aqui não. Fez assim com as duas mãos. Aí ele foi lá e botou o álcool. Aí a irmã pegou, fez assim na cara dele, olhou para a irmã, fez, né? Deu uma coisada assim na cara dele. Aí ele ficou olhando para mim, eu disse: rapaz, limpa o rosto e dê glória a Deus e deixe essa irmã com Deus, pelo amor de Deus, ninguém chega perto dela. Não é? A gente não sofre esse risco? Não vale a pena fazer, porque, irmãos, é difícil. Mas lá no trabalho onde eu estou, eu vou me esforçar para ser o melhor funcionário. Eu vou chegar no horário, vou cumprir o meu expediente com excelência, não vou colocar atestado falso, né, irmãos? Não vou mentir, não vou cair em corrupção. Por quê? Porque no meu trabalho eu estou fazendo como que para Deus. E Deus está vendo. Você imagina o louvor. Não é, irmãos? Eu já vi algumas pessoas que pararam de louvar na igreja porque diz que não tem reconhecimento. Como não tem reconhecimento? Você viu uma criança agora louvando a Deus ali? Se você for julgar pela entonação, né, irmão? Ele não está mais aqui, eu vou falar. Ele não ia passar no concurso de calouros. Mas você observa que na igreja, tocando na simplicidade para Deus, a gente sente a glória de Deus na igreja. Sabe o que significa? É que o jurado do show de calor talvez não recebesse ele, mas Deus recebe o louvor daquela criança. Você imagina, não é uma coisa maravilhosa e não é uma motivação para a gente? Então você tem que sair daqui mudado, transformado. Vou fazer para Deus. E os meus 12 talentos eu vou colocar na mão dele. Sabe por quê, irmãos? Coisa boa é nós recebermos reconhecimento do céu pelo que a gente faz. Se vocês nunca passaram pela situação, eu já passei pela situação de não ter nada em casa e de repente chegar em casa e ter tudo. E o que aconteceu? O vizinho dizer assim: olha, irmão, chegou uma pessoa aí, bateu palma, você não estava em casa. Aí de repente ele disse bem assim: o irmão não está em casa não, vou deixar umas coisas aqui que eu não tenho como voltar, vou deixar para ele. Ele não pediu não, mas quando ele ver, ele vai entender que Deus cuida dele. E deixou as coisas lá na porta e foi embora. Não é, irmãos? Sabe o que é isso? É porque às vezes nós não temos reconhecimento aqui. Agora Deus
Deus nos reconhece aqui e o mais importante, quando chegarmos na eternidade, vai estar notado tudo quanto nós fizemos para Ele. Então faça com alegria, porque você está fazendo para Deus. Não é, irmãos? Então, no tribunal de Cristo, o Senhor prometeu. Depois disso, irmãos, aí os fiéis glorificados, já com o corpo glorioso, você imagina, lá no céu, olha a situação que nós estamos agora, no céu. Os salvos estão no céu, participaram do tribunal de Cristo. Eu não sei como vai ser lá, eu não sei se vai ter um anjo para cada um, eu não sei se Deus vai chamar um por um para dizer, eu sei que nós vamos receber galardão, não sei se todo mundo vai receber de uma vez só, não sei, a Bíblia não diz, mas nós vamos receber em nome de Jesus, que está na Bíblia. Agora, depois disso, você imagina que nós já com o corpo glorificado, você imagina aí, irmão, o que é ter um corpo glorificado? Nesse mundo o que é que a gente passa? Sofrimento, ansiedade, não é? Eu já tenho uns 2 dias que eu estou orando, repreendendo crise de ansiedade. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente tomando remédio calmante. E eu estou orando, andando por esses bancos e dizendo, Senhor, eu não aceito mais calmante nessa igreja. Porque nós somos controlados pelo Espírito Santo. Tenho dito isso a Deus aqui. Agora você imagine, quando tivermos o corpo glorioso, nós não vamos mais chorar a morte de ninguém. Porque lá não haverá mais morte. Nós não vamos mais sentir saudade. Porque nós estaremos, irmãos, revestidos da imortalidade. Lá nós estaremos eternamente glorificando a Deus. Você imagina, irmãos, eu chorei muito a morte do meu avô. E às vezes eu estou pensando nas coisas, eu penso assim só comigo. O que o meu avô diria? Não sei se vocês já tiveram um amigo na vida de vocês, que vocês têm saudade. O meu avô, ele tem uma história que ele se desviou. Presbítero da nossa igreja se desviou. E não vou contar toda a história, mas quando ficou doente, ele me chamou minha tia, chamou minha mãe, e disse assim, olha, manda vir um pastor aqui na igreja, aqui na minha casa, urgente, porque eu quero ir morar no céu, eu sei o que eu tenho que fazer. Se reconciliou, se arrependeu, confessou seus pecados, chorou, fez campanha de oração, e eu creio que um dia, quando eu chegar lá, eu vou ser recepcionado por Deus. Você imagina que a gente vai ver Jesus. Você tem esse sonho de ver Jesus? Nós vamos ver Jesus. Eu tenho um sonho, Tony, de ver Jesus. Eu quero ver Moisés. Eu já disse a vocês. Eu quero saber como era Moisés. E eu tenho certeza que quando eu chegar na eternidade, eu vou me encontrar com meu avô. Eu não sei o que ele vai me dizer, Michel, quando ele se encontrar comigo. Mas ele, quando ia lá em casa, ele dizia assim, eu tinha uns posicionamentos fortes já, né? Desde criança. E o povo reprovava, aí ele chegava e dizia assim, vem cá, filho, fica aqui perto do seu avô. Aqui ninguém mexe com você, não. Eu não sei como vai ser no céu, mas eu queria que ele me chamasse para perto dele. Passasse a mão na minha cabeça como ele passava. Às vezes a gente não tem pessoas assim que a gente sente saudade, né, irmãos? Você imagina com o corpo glorificado. Nós vamos receber recompensas de Deus. Depois, irmãos, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Você imagina aí, versículo, volta aí ao capítulo 19. Volta ao capítulo 19 aí, ó, versículo de número 9. Diz assim, ó, e disse-me, escreve, bem-aventurados, ou seja, mais do que abençoados, são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são esses? Os santos, os salvos, os que estiverem revestidos de um corpo glorioso. Você imagina que honra, irmãos? É um grande banquete que vai celebrar a união de Cristo com a igreja, que é a noiva do Cordeiro, e a partir daquele momento será a esposa do Cordeiro, porque ali ocorrerá o grande casamento.
onde será culminado o plano da redenção de uma vez por todas, e será um momento de grande gozo e alegria. Você imagina aí, irmã Helena, a senhora sentada, eu não sei se a gente vai sentar numa mesa bem grande, eu só sei que será um grande banquete, onde todos os salvos vão participar. Um momento de gozo e de alegria. Irmãos, olha, a nossa alegria não está nesse mundo. A alegria desse mundo é passageira. Você quer sentir alegria de verdade? A alegria desse mundo é assim, ó. A pessoa está feliz, mas já sabe que aquilo ali vai passar e vai ter que pagar a conta. Não é? Alguém vai ter que pagar a conta depois. Eu estou dizendo que ninguém vá, que é pecado. Você imagina, eu vou viajar. Momento de alegria com a família, mas depois tem que pagar a conta. Não é? Um momento de alegria. A minha tia disse assim, uma vez, eu tenho uma tia que é uma bênção, a irmã mais velha da minha mãe. Ela faz umas coisas inusitadas. E uma vez ela foi no supermercado brigar com o gerente do supermercado. Daí o gerente do supermercado tinha sido meu aluno. E ele ligou para mim, Mária, tua tia está aqui brava feito um siri. Eu já mandei acalmar ela, mas ela disse que ainda não acabou de dizer tudo que querem dizer. Aí eu fui lá. Aí eu disse, tia, que brabeza é essa? Aí ela disse assim, Mária, porque eu comprei aqui numa promoção que disseram que 3 meses depois era que a gente pagava. Aí eu vim aqui pagar e fiquei revoltada. Aonde que eu vou pagar uma comida que eu já comi, já botei para fora, não serve mais para nada. Ainda vou ter que pagar a conta. É a alegria desse mundo. Você concorda comigo? Agora você quer sentir alegria de verdade? Quer sentir alegria de verdade? Talvez você nem consiga imaginar. Mas a alegria de verdade está para acontecer na nossa vida quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, celebrando o casamento eterno, irmãos, com Jesus Cristo. Você imagina que coisa maravilhosa. Eu sei que eu não vou perguntar, eu sei que você almeja estar lá nesse dia. Eu sei que você não vê a hora de estar lá nesse dia. Não é, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, você imagina, não é, que todas essas coisas acontecerão antes do retorno de Cristo na terra. Quando Cristo vai voltar, depois das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo volta com a sua igreja glorificada. Não é? A igreja foi tomada, está no céu, para estabelecer o milênio. Agora tem um detalhe, é porque os que foram para o céu, eles passaram pelo tribunal e agora estão nas bodas do Cordeiro, celebrando o casamento eterno da igreja com Cristo. Agora você imagina, e o que acontecerá na terra com os que ficarem? Irmãos, olha, eu vou falar, mas é forte. O que vai acontecer na terra é um período chamado de grande tribulação. Os que ficarem na terra vão passar pela grande tribulação. A igreja fiel não passará pela grande tribulação. Se esforce, irmãos. As palavras que a gente diz que às vezes o papel do pastor é terrível. Porque já ontem conversando com o Guto disse assim para mim, pastor, eu que não queria ser pastor, porque às vezes eu olho e percebo que o senhor está sozinho. Ele disse, não, mas é o papel do pastor. Você imagina, falar contra o pecado não é fácil, gera rejeição. Agora você imagina, irmãos, que um dia as pessoas vão sentir saudade dessas palavras. Ah, se eu tivesse seguido aquelas palavras. Ah, se eu tivesse escutado e colocado em prática aquelas palavras, eu não estaria passando por tamanho sofrimento. Porque você imagina, a igreja agora está feliz, a igreja está no céu, irmãos. A igreja está celebrando, a igreja está se alegrando. Agora, quem ficar na terra passará pela grande tribulação. A grande tribulação é um período que vai durar 7 anos. E é um período de transição. Nós estamos vivendo agora a dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ou dispensação do Espírito Santo. É assim, irmãos, em que consiste a dispensação que nós estamos vivendo? Período histórico que nós estamos vivendo, e bíblico. É o período onde o Espírito Santo está no mundo como um consolador. Quando a gente peca, ele nos leva para perto de Deus, ele nos constrange
para nos levarmos de novo, levar cada um de nós novamente para perto de Deus. É a dispensação da graça, do favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus mandou Jesus para morrer por nós. E através de Jesus Ele nos deu o ministério da reconciliação. E o Espírito Santo está a todo tempo se movendo para nos reconciliar com Deus, a todo instante. Agora vai chegar um momento aonde o Espírito Santo estará, mas ele não estará mais como consolador. Pastor, o Espírito Santo estará? Claro, ele é Deus. E se ele é Deus, ele está naturalmente em todos os lugares. Concorda comigo? Ninguém precisa autorizar Deus a entrar em lugar nenhum, porque ele é Deus. Não é? Naturalmente ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E o Espírito Santo também. A grande tribulação é um período de transição entre a dispensação da graça, vai cessar a graça, vai cessar o consolo do Espírito Santo. Quem ficar na terra vai sofrer por 7 anos, antes de chegar o milênio. Então o período antes, que compreende do arrebatamento da igreja à chegada do milênio. Agora será um período de sofrimento. É um tempo de angústia, irmãos, e sofrimento sem precedentes. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler pela Bíblia o que acontece, que a Bíblia fala sobre esse período. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Acompanha aí o que é que diz. Diz assim, quando fala da grande tribulação, do versículo 15 ao versículo 28, fala da grande tribulação. Agora, eu quero ler com vocês somente o versículo de número 21. Aliás, eu vou ler do 20, que é onde começa o parágrafo. Diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí olha o versículo 21, o que é que diz? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você imagina, irmãos, que o pior acontecimento que houve sobre a face da terra não foi o dilúvio da época de Noé, porque no dilúvio foi aniquilado as coisas do mundo. E Deus disse assim, depois do dilúvio foi uma coisa tão terrível. Você imagina morrer tudo, imagina o desespero do povo morrendo afogado. Se você ler sobre o dilúvio, eu falei isso aqui não tem muitos dias, que as águas brotaram do firmamento, de baixo, e choveu, veio água de baixo e de cima. Ninguém escapou, nem um animal, nem um ser vivente, ninguém. Foi uma coisa tão terrível que Deus disse assim: nunca mais mandarei sobre a terra um dilúvio semelhantemente ao que aconteceu nos dias de Noé. Agora você imagina que na grande tribulação, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês um versículo que diz assim, que muitos vão procurar a morte e não vão encontrar a morte. Daí você observa que isso é para quem ficar. Aí você observa que a Bíblia Sagrada, ela diz no versículo 21, grande aflição como nunca houve desde então, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você imagina o que está por vir, irmãos? A gente reclama agora que está dando Covid aí de novo, né, irmãos? Mas o que está por vir é muito pior do que o Covid. Ai das grávidas, naquele período. Você imagina que nesse período já sofrem a pior dor que o ser humano pode sentir? Agora você imagina no período da grande tribulação, como vai ser difícil. Sangue de Jesus nos guarde, né, irmãos? E nos revista de graça e misericórdia para a gente ser levado, irmão, quando a primeira carrada passar. Que ela vai passar assim, quando ela passar, não é como um ônibus no ponto que a gente dá a mão e ele para, não. Quando passar, ele não abrir e fechar de olho, meu irmão. Quem tiver preparado vai, quem não tiver fica. Quem ficou, ficou, quem partiu, partiu. Quem ficou só lágrima, agora para quem partiu será festa na eternidade. Aleluia. Aí você vai ver, os profetas falaram sobre esse dia. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí, em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 30, versículo de número 7.
Jeremias 30, versículo de número 7. Diz assim, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Você observa aqui, uma palavra escatológica do livro do profeta Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, que a gente está estudando na escola dominical. E ele está falando escatologicamente daquele grande dia. Agora, observe um detalhe aqui do versículo, como resume tudo que a gente está falando até agora. Que o versículo diz assim, porque aquele grande dia é tão grande que não houve outro semelhante. Aí ele diz assim, e é tempo de angústia para Jacó. Aí ele faz a ressalva, ele, ou seja, Jacó, porém, será salvo dela. Ou seja, Jacó e a sua casa não passará pela grande tribulação. Agora os que ficarem vão passar por angústia. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Você não sabe procurar, pode olhar o índice da sua Bíblia. Mas Joel fica logo após Daniel, Oséias, depois Joel. Tá certo? Joel, capítulo de número 2. Versículo de número 2. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1. Olha o que é que diz aí. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dia de trevas e de tristeza, e de nuvens, e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Você observa que a grande tribulação aqui é chamada de o dia do Senhor. E o que é que a Bíblia fala para a gente? O que o profeta Joel fala para nós? Ele diz assim, tocai a buzina em Sião. Tocar a buzina não é um sinal de alerta? Não é? Não é um sinal de alerta? Não é, Joel? Não é um sinal de alerta lá a buzina? Agora você observa, tocar a buzina, ele está mandando, vocês acordem, nós acordem. Aí ele diz, por que isso? Ele diz assim, tocai a buzina e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Olha o que ele está falando para a gente, irmãos. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Ou seja, ele está falando de santidade, está falando de clamor, está falando de comunhão com Deus. Ele diz, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Desculpe. Você observa o que o profeta Joel diz para a gente. O dia está perto, se desesperem. O profeta Joel está mandando a gente ficar em desespero. Ou seja, se desespere, Senhor, me purifica, porque eu não quero ficar. Guarda a minha vida, Senhor. Não é trabalho em meu coração, molda-me, para eu não ficar para o dia do Senhor. O que vai ser o dia do Senhor? Ele diz, vai ser dia de trevas, de tristeza, de nuvens esparsas. Aí no final ele diz assim, do qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Você observa, né, irmão? Quer ver? Volte aí agora ao livro do profeta Daniel. 2 livros antes. Daniel capítulo 12. Último capítulo de Daniel, versículo 1. Quando fala dos últimos tempos, as palavras que estão seladas. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vai dizer assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, irmãos, há uma promessa.
aqueles cujo nome está escrito no livro, não passarão aquele período. Está muito claro na Bíblia Sagrada. Nós seremos levados, tomados daqui. Tem pessoas ensinando que a igreja vai passar a grande tribulação. Eu costumo responder, quando me pede a explicação, eu abro a Bíblia e explico. Quando quer discutir, eu não discuto. Eu digo assim, olha, se essa é a sua convicção, então você fique para a grande tribulação. Eu que não quero ficar. Agora eu vou dizer para você um detalhe. A minha igreja não vai ficar na grande tribulação. Se a sua vai, né, irmão? Prepara os irmãos para sofrer. Né? Nós não vamos passar. Está muito claro, irmão. Todos os profetas no Novo Testamento, né? Está muito claro. Agora tem um detalhe aqui que a gente precisa perseverar, né, irmãos? É o nome escrito no livro. Só observa, eu estou sempre dizendo, irmãos, nós precisamos estar numa posição onde nós vamos morar na eternidade. Perceba uma coisa, porque os mesmos que dizem que a igreja vai passar a grande tribulação, que tem pessoas ensinando assim, ó. Eu vou citar um nome que eu não gosto de citar, o adversário, dito cujo, bicho feio. O que é que ele faz diariamente? Ele tenta nos separar de Deus. Ele tenta atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Diariamente, esse é o papel dele, nos separar de Deus. Aí o que é que ele fica fazendo? Ele fica querendo espalhar heresia. Ele fica dizendo, vocês vão passar pela grande tribulação. Não adianta ficar nesse desespero não. Porque a grande tribulação vai vir e vocês vão ficar. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos ficar para a grande tribulação. Agora ele diz também um detalhe, ó. Não se preocupe não, já, tudo bem, você vai na primeira leva. Agora descanse, rapaz, vai viver um pouco nesse mundo, viva no mundo. Porque quando você já foi salvo, e você é salvo, você não perde a salvação. Que conversa é essa, irmãos? Olha o que o profeta diz. Ele diz assim, aquele que se achar escrito no livro. Quer ver uma coisa? Vire as páginas da sua Bíblia, o livro do Apocalipse. Lá no capítulo de número 2, se não me falha a memória. Apocalipse, capítulo de número 2. Quer ver? Vou mostrar aqui aos irmãos. Né, irmãos? Apocalipse, capítulo 2. Versículo de número... Espera aí que eu vou achar. Acho que achei. Aqui, ó. Apocalipse, a carta à igreja de Sardes, capítulo 3. Versículo de número 5. Olha o que é que diz aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você observa até aqui, você vê, ao que vencer, a promessa é, você vai receber veste branca, ou seja, o seu corpo será revestido, transformado. Aí ele diz assim, ou seja, aquela famosa conjunção aditiva que traz o significado de soma, aí ele diz assim, e de maneira nenhuma, para o que vencer, o seu nome será riscado do livro da vida. Isso é forte, né, irmão? É sério. Isso aí nos chama uma reflexão profunda. Porque você imagina o livro da vida sendo aberto. E você imagina o nome dos salvos escrito no livro da vida. Agora, pelo que nós estamos lendo na Bíblia, vai ter nome de pessoas lá como? Riscado. Não é complicado isso? Você imagina, irmão, aí tem como que tem pessoas que dizem que uma vez salvo, você pode fazer o que você quiser do seu corpo, da sua vida, dos seus sentimentos, faça o que você quiser. Seu nome já está escrito no livro. Tenha cuidado, irmão, porque ele quer roubar a sua bênção. A Bíblia fala da possibilidade do nome ser riscado. Os que pregam essas coisas, o nome dele já está riscado há muito tempo. Uma vez eu teve um rapaz que eu admirei na igreja. Eu cheguei a dizer que eu queria ser como ele na igreja. Tem aquelas pessoas que a gente toma como exemplo. Eu quero ser como esse homem aí um dia. Valente como ele, pregador como ele, crente como ele. Só que esse homem não vigiou, caiu em adultério.
E vocês não fazem ideia que um dia eu encontrei com ele na rua e fui lá, abracei, cumprimentei, chorei, que bom lhe ver e tal. Aí a primeira coisa que ele disse: ô Mário Sérgio, quero lhe falar uma coisa. Diga aí, meu amigo. Ele disse assim: quero lhe mostrar um negócio. Sabe o que eu achei na Bíblia? Eu tenho uma Bíblia aí. Aí eu estava com a mochila nas costas. Tem uma aqui. Abri a minha mochila inocentemente e mostrei, entreguei a Bíblia a eles. Não, vou te mostrar o que eu encontrei aqui. Com adultério é Bíblia. Pode adulterar, não vai acontecer nada. Aí eu fiquei olhando para ele assim: rapaz, devolva a minha Bíblia. Devolva. Não diga isso para mim não, rapaz. Sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Faça isso não. Vá se converter, rapaz, se reconciliar com Cristo. Não é, irmão? Porque é o papel do adversário. Não tem mais salvação para ele. Aí ele quer levar as pessoas para a perdição também. Irmão, você observe: os que não estiverem naquele grande dia, com o nome escrito no livro, vão sofrer. Você imagina que esse período, como eu mostrei a vocês em Joel, também é chamado Dia do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E terá o seu início, o Dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação, ele terá o seu início quando a igreja for tomada, tá certo? Quando a igreja for arrebatada da terra. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha o que é que diz aí. Diz assim, ó. Versículo de número 10 vai dizer: e esperar dos céus a seu Filho. Aqui fala, irmãos, do sucesso do Evangelho, tá certo? E da fidelidade da igreja. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: e esperar dos céus a seu Filho. Esperar de onde, irmãos? Dos céus. Ou seja, está fazendo menção aos últimos dias, ao arrebatamento da igreja, não é? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Agora olha o final desse versículo, o que é que diz? Final do versículo 10, diz assim: que nos livra da ira futura. Você está vendo, irmãos? Quem é que quer ficar aqui para a grande tribulação? Meu Deus, será que tem alguém que estava dormindo e vai acordar e vai dizer: eu? Não, né, irmão? Tem ninguém na janela aqui essa noite, né? Como o pregador pregou esse final de semana, está todo mundo acordado para a glória de Deus. Olhe, a grande tribulação é uma etapa da história, irmãos, que sabe por que ela vai acontecer? Que a gente pergunta: por que a grande tribulação vai acontecer? Eu vou dizer para os irmãos, vou responder. Vai acontecer para que seja cumprida a justiça de Deus contra os moradores da terra. Jesus disse: quem crê em mim será salvo. Agora, quem não crê já está condenado. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora preste atenção um detalhe. Uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos: você acha que Jesus não vê iniquidade? Você acha que Deus não está enxergando a iniquidade? Você acha que Ele não está vendo o que o povo está fazendo de errado? Isso é duro de falar, mas você acha que para a gente não, é duro das pessoas ouvirem. Esse é o tipo da mensagem, da pregação, que a gente prega 2 horas e o povo fica parado olhando para você. Porque assim, você acha que Deus não está olhando a iniquidade? Está olhando. E a iniquidade para Deus é como que rebelião contra Ele. E vai chegar um dia que os que se rebelaram vão receber o seu pagamento, as consequências da sua rebelião. Quem escolheu Jesus vai para o céu com Ele. Pronto, eu escolhi Jesus. Eu estou me resguardando de uma série de coisas porque eu quero ir morar na eternidade com Cristo. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Nem aí. Deixa para lá. Né? Vou fazer do meu jeito. Não é verdade, irmãos? Vou fazer do meu jeito, é o que interessa. Importa que eu seja feliz. Irmão, feliz é estar com Jesus, irmãos. Feliz é estar em Cristo. Teve uma época aqui que eu falei uma coisa e um monte de gente ficou com raiva de mim. Mandaram mensagem no meu WhatsApp me ameaçando. Que eu disse assim: irmão, cuidado com a galera do pedal. Porque teve uma época que virou moda a galera do pedal. Teve uma igreja que eu dirigi que tinha um time de futebol dos obreiros.
Eu tirei, quem fazia parte do time, eu tirei do ministério. Eu digo que eu não tenho nada contra futebol. Mas o problema é que acontecia o culto da vitória na igreja, e eu descobri que os obreiros não iam para o culto da vitória, quem ia fazer o time de futebol. Era o time da Bleia contra o time dos batistas. Eu digo, eita, time da Bleia. Jesus voltar, a Bleia fica no futebol. Porque poder estar no culto recebendo bênção, obreiro, estou falando de obreiros. Não é? Aí eu disse assim, cuidado com a galera do pedal, porque a galera do pedal só vai pedalar na hora do culto. A gente tem que ter cuidado com os maus costumes, porque tem pessoas o seguinte, passa o dia todinho doente com febre, passa o dia com febre, na hora do culto, aí manda mensagem, pastor, eu não vou para o culto, que eu vou PA, porque eu estou com febre. Mas a febre não começou na hora do culto, começou de manhã. E por que não foi para o hospital de manhã? Só foi na hora do culto? Vocês não conseguem pensar isso comigo? Por exemplo, mas é verdade, irmãos, acontece, é coisa que a gente precisa falar, e quem tem que falar é o pastor da igreja. Por que a galera do pedal não pedala outro horário? Teve uma época que eu corria, que nem Forrest Gump aí, com Joinville afora. Corria, eu gosto de correr, eu gosto. Agora, corria. Agora, qual era o horário da minha corrida? Teve duas pessoas aqui que foram comigo. Né? 2 jovens. Uma vez um foi e não suportou. Velho, ainda tem perna. Voltou do meio do caminho. Quase que tinha que... Eu trazia de carro de mão morto. Né? E foi outro depois e disse que não ia mais, que tinha um parafuso a menos na cabeça. E corria muito. Eu disse, rapaz, mas ia de madrugada. Por que a galera do pedal só pedala na hora do culto? Por que isso, irmãos? Você imagine aí que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando. Sabe qual é a consequência? Aí vai a galera do pedal, aí daqui a pouco evolui. Do pedal, vamos fazer um churrasquinho depois do pedal para repor as energias. Vamos tomar um energético, uma cervejinha sem álcool que não faz mal. Daqui a pouco, né, irmão, da cervejinha sem álcool, está tomando uma cerveja. Daqui a pouco está fazendo passinho na internet. O bonde do Tigrão, vamos lá. Tem os vídeos da internet agora que faz, né, uns passos, que os mais jovens chamam de os memes, né? Os memes da internet, você sabe, né? Os memes da internet. Aí está lá o TikTok, né? Bate e de ladinho, né? Desenrola, bate e eu só observando. E Jesus voltar, vai ficar batendo de ladinho na grande tribulação. Aí vai lembrar do pastor vai falando que não era para trocar o culto, a presença de Deus, pela galera do pedal. Não é difícil, irmão, pregar isso? Seja sincero, não é difícil pregar isso? Mas não é a verdade, irmãos? Meu Deus, dói essas coisas, mas é a verdade. Você observa, irmãos, que a Bíblia está falando sobre isso. Os que preferem, os que não preferirem Deus, estão preferindo sofrer no período da grande tribulação. Vocês imaginam, estão escolhendo sofrer, tá certo? É o período onde a justiça de Deus vai se cumprir, porque Deus está vendo isso. Você acha que Deus não vê? Deus vê, irmão. Deus vê. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa aqui, vocês não imaginavam o que eu ia falar. Deus vê o que a gente faz quando a gente está tomando banho. Ele está lá com a gente. Né, irmão? Porque tem pessoas que não publicam. Não estou dizendo que tem aqui. Pelo amor de Deus, me entendam. Não estou dizendo que tem aqui. Mas às vezes não publica no TikTok. Mas na hora do banho, né, irmão? Daí o pagode come. Não, irmão. Se isso bater sua porta... Tem um hino que está no meu coração, o hino que essa menina cantou domingo, Yasmin. Não é? Deus vai fazer uma obra nova, vai pular na sepultura, né? Vai fazer não sei o que, né? Vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena, né? Eu estou com esse hino na cabeça, é um hino tão bonito, sabe, irmão? Um hino tão bonito. Eu imagino que se você aprender, eu vou mandar o link para vocês, do hino, para vocês ouvirem, bote no ouvido, e vá trabalhar ouvindo para você ver como daqui a pouco o povo vai estar olhando para você e você vai ser a pessoa mais animada do trabalho. Porque você vai escolher, e na hora, eu já disse, na hora que vier a música do mundo na cabeça,
Porque a música do mundo contamina, contagia. Ela contagia, é contagiante. Olha, na época que vendia Vale Transporte, que era uma coisinha de papel assim, vai dizer que vocês não alcançaram essa época. Na época do Vale Transporte, não? Meu Deus do céu. Na época do Vale Transporte, que era um papelzinho cristiano, tu comprava mais barato, né? O povo vendia mais barato nos pontos de ônibus, para driblar o sistema. E lá em Natal, eu vou falar lá de Natal, lá de nós, aqui pronto, aqui não tinha isso, é só lá. E era assim, ó, a gente para pegar o ônibus e o rapaz atrás da gente. Ó o vale, ó o vale, ó o vale, ó o vale. Ó o vale, 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 ó o vale. E aquilo não parava, meu amigo. Era uma cantiga de grilo daquela, sabe? Eu vou dizer uma coisa, um dia eu tive um pesadelo. E eu sonhei com um homem com um vale, que não era um vale não, era como que um canivete correndo atrás de mim. E eu corri, peguei um pedaço de pau. E eu disse, não, vai para lá com esse canivete, vai lutar contra o homem do vale. Mas não é, irmão, mas não contagia, coisa do mundo, ela fica na cabeça. Então é assim, ó, cuidado, cuidado. Se vier uma coisa do mundo, lembre do louvor da igreja. Lembre do louvor que você canta na igreja. Tá certo? Lembre, eu estou olhando para a Tony ali, estou lembrando, tem um hino que o grupo que eu vi pela primeira vez, foi o grupo Ramar cantando. Porque eu lembro dos hinos da minha época. Mas eu ouvi um clipe que vocês gravaram com aquele hino que diz: quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Lembra? Vocês gravaram um clipe e mandaram o link? Foi a primeira vez que eu ouvi aquele hino. E esse trecho do hino ficou na minha cabeça. E eu nunca mais esqueci. Quem já pisou os Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu vou falar uma coisa para vocês essa noite, ó. Vou falar e vai marcar a vida de vocês. Quer ver uma coisa que eu vou falar? Irmão, você não presta para viver no mundo. Anote isso aí, você não presta para viver no mundo. Quer ver? Eu vou falar uma coisa bem dura. Se algum dia algum crente dessa igreja inventar de dançar a música do mundo, vai ser o pior dançarino da face da terra. O diabo vai rir de você. Porque vai ser muito feio você dançando música do mundo. Agora, quer ver uma coisa, irmãos? Bonita, que o céu se alegra, é quando vê você se alegrando pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar, né, irmão? Vou terminar. Porque vai ser um período da história onde nós vamos ver Deus fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra. E também preparar a nação para o encontro do seu Messias, a nação de Israel. E agora, para eu terminar, eu vou dizer o seguinte para vocês, ó. A cidade de Jerusalém será tomada por pouco tempo, porque no final da grande tribulação, o próprio Jesus descerá para livrar a nação de Israel. O apóstolo João, ele relata, irmãos, a futura vitória de Cristo juntamente com os seus santos. Quer ver? Ó? Abra aí a Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Vamos ler para terminar dos versículos 14 ao 16. Abra aí lá no final do livro do Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler do versículo 14 ao 16, diz assim, ó. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia. Irmão, sabe quem são esses aqui? São os salvos. Você imagina, a epístola do texto fala das vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Olha como ele estará. Porque a Bíblia diz, ó, e seguiam-no, ou seja, seguia Cristo, né, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua costa está escrito este nome. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Você vai ver aqui, irmãos,
o apóstolo João, no livro do Apocalipse, relatando, não é, um pouco sobre a vitória sobre a besta e o falso profeta. Da sua boca saía uma espada afiada, de 2 fios. Que espada é essa, irmãos? Está aqui, ó. A palavra de Deus. Você imagina o que nós precisamos, está aqui na nossa mão. Ó. Palavra de Deus. Eu vou terminar. A gente não precisa de horóscopo. A gente não precisa de profecia pelo telefone. Não precisa, irmãos. Às vezes tem irmãs que são usadas para mandar uma oração para a gente. Continue mandando. Eu não estou falando de quem manda a oração por telefone, por mensagem. Eu estou falando dos profetas que, se você pergunta para ele, você congrega onde? Aí ele vai dizer, eu não gosto desse negócio de igreja, não. Aí essa pessoa que não tem compromisso com a igreja, quando Jesus voltar, o que vai ser dele? Essa pessoa se sente na autoridade de profetizar na minha vida e na sua vida? Paciência, irmãos. Está aqui, ó, a espada aguda de 2 fios, que vai nos levar à eternidade. E por essa mesma palavra, quem ficar vai ser julgado. Amém, queridos? Deus nos abençoe e nos guarde.